E eu que engravidei aos 14 anos de idade de um cara de 25 anos e passei o maior perrengue da minha vida. Nessa época, eu estudava. E aí, ele era daqueles caras que pegava a moto e ia lá pra frente da escola pra poder ficar esperando as menininhas saírem na saída da escola, né? E aí, foi nessa que a gente acabou se conhecendo. Eu já gostei dele logo de cara, achei ele muito bonito e tal. A gente começou a conversar e depois a gente começou a ficar. E nessas ficadas, o meu irmão acabou descobrindo e contou tudo pra minha mãe e pro meu pai. E eles ficaram tipo, possesso comigo, né? E aí eu pensei comigo, vou levar ele na minha casa pra poder apresentar pra minha família, pros meus pais poderem autorizar a gente poder namorar. Só que quando eu levei ele na minha casa, que os meus pais conheceram, viu que ele tinha 25 anos, meus pais simplesmente surtaram, principalmente meu pai. E proibiu, falou que em hipótese alguma eu ia namorar com um cara de uma idade dessa, que se eu quisesse namorar, que eu tinha que namorar com um cara compatível à minha idade. E que mesmo assim eles também não iriam deixar eu namorar, porque eu tava na fase de estudar e não de namorar. Mas, aquela adolescentinha rebelde, eu não escutei o que os meus pais falaram pra mim. E mesmo que eles não autorizaram, eu continuei namorando com ele às escondidas. E aí foi nessas ficadas que eu acabei engravidando. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei com muito medo. Aí eu contei logo pra ele. Ele falou que iria assumir a criança, falou que ia na minha casa conversar de novo com os meus pais e tal. Só que falou que precisava esperar um pouco. E nessa que eu fiquei esperando um pouco, se passaram 3 meses. E nesses 3 meses eu fiquei escondendo minha gravidez, porque eu tinha muito medo, né? Eu queria contar pros meus pais junto com ele. Só que a minha mãe, muito esperta, mulher também, acabou descobrindo que eu tava grávida. E não teve como esconder. Eu tive que contar pra minha mãe. E aí minha mãe contou pro meu pai, meus irmãos. E aí os meus irmãos e meu pai ficaram uma fera. E aí os meus irmãos que já conheciam ele, pegou, foi lá e deu uma surra nele. E aí depois que meus irmãos deram uma surra nele, ele simplesmente sumiu. É como se tivesse cavado um buraco assim na terra e ele tivesse enfiado e tivesse sido engolido, sabe? Eu nunca mais tive notícias dele. Eu quase que entrei em depressão por causa disso, porque foi muito difícil, porque eu não tava tendo o apoio da minha família e ele tinha sumido. E aí passou os 9 meses, a minha filha nasceu, e aí foi onde que minha família amoleceu mais o coração deles. Hoje meus irmãos tratam a minha filha como se fosse filha deles, assim, você precisa de ver, assim, sabe? É muito lindo o cuidado que eles têm com ela, o cuidado que eles têm comigo. Hoje a minha filha já tem 5 anos de idade e até hoje eu nunca soube do paradeiro do pai dela. E assim, sendo bem sincera, eu queria reencontrar ele pra gente poder conversar sobre as coisas do passado, sobre a nossa filha, enfim, sabe, resolver as coisas que ficaram pendentes do passado, mesmo que a minha família ainda seja contra, e claro, se ele quisesse também consertar o erro dele do passado.